Caio sempre soube que o amor verdadeiro era raro, mas nunca imaginou que o encontraria naquela festa aparentemente sem importância. Era um evento beneficente em São Paulo, e ele, como herdeiro do império financeiro de seu pai, Álvaro, tinha que estar presente. A noite estava morna e perfumada pelo aroma das flores espalhadas pelo salão. Caio, de terno impecável, parecia entediado, até que seus olhos pousaram em Antônia. Ela não se destacava pela roupa simples e nem pela postura acanhada, mas havia algo nos olhos dela, uma luz de vida, uma força silenciosa que o capturou. Caio não resistiu e, sem pensar nas possíveis consequências, aproximou-se. Entre sorrisos tímidos e olhares furtivos, eles começaram a conversar. Descobriram que, apesar das origens diferentes, compartilhavam sonhos e sentimentos. E essa conexão os envolveu de uma maneira que Caio jamais havia experimentado. Nos dias seguintes, ele pensava em Antônia o tempo todo. Passava as horas imaginando o próximo encontro, ansioso para descobrir cada detalhe sobre ela. Em pouco tempo, o que começou como uma curiosidade transformou-se em algo muito maior. Caio estava apaixonado, e Antônia, encantada, se entregava àquele romance como se fosse a coisa mais preciosa de sua vida. No entanto, as diferenças entre eles não eram apenas de classe social. Eram barreiras concretas que poderiam custar caro a ambos. Álvaro, pai de Caio, era um homem rígido, controlador e, acima de tudo, implacável com qualquer um que desafiasse suas convicções. Para Álvaro, seu único filho estava destinado a unir-se a uma herdeira de uma das famílias mais influentes do país. Fortalecendo os laços que ele tanto valorizava, quando descobriu sobre Antônia, não tardou a deixar clara sua desaprovação. Caio, pare com essa fantasia, Álvaro disse em um tom cortante, assim que soube do romance. Essa garota não é para você. Não tem a ver com seu mundo, com seu futuro. Caio, porém, era teimoso e determinado pela primeira vez. O jovem estava disposto a enfrentar o pai. Você não entende, pai. Antônia é diferente. Ela é tudo o que eu sempre procurei. Ele respondeu, sentindo um misto de raiva e frustração. Para ele, não importavam as convenções ou as diferenças sociais. O que sentia por Antônia era puro, real. E isso era o suficiente. As semanas que seguiram foram uma mistura de encontros apaixonados e conversas tensas entre pai e filho. Caio e Antônia começaram a se ver em segredo, em cafés escondidos e parques vazios, sempre evitando os olhos atentos de Álvaro e seus seguranças. Cada instante juntos era um tesouro, e o perigo de serem descobertos tornava tudo ainda mais intenso. Certa tarde, enquanto caminhavam de mãos dadas por uma ruela deserta, Antônia parou subitamente, com uma expressão de apreensão. Caio, será que isso tudo vale a pena? Seu pai jamais vai nos aceitar. E eu não quero que você tenha que escolher entre nós e ele. Mas Caio segurou suas mãos e a olhou com determinação. Não vou abrir mão de você, Antônia. E se precisar enfrentar meu pai, eu enfrento. O que importa é o que nós sentimos. As palavras de Caio a tranquilizaram, e ela se deixou levar por aquela promessa de amor que parecia ser maior do que qualquer obstáculo. Os dois seguiam firmes, embora soubessem que o futuro era incerto. O romance que viveram nesses meses foi um sonho, mas um sonho repleto de realidades duras e amargas. Então, numa manhã ensolarada que parecia prometer boas novas, Antônia descobriu algo que mudaria suas vidas para sempre. Estava grávida. A notícia a deixou radiante e assustada ao mesmo tempo. Ela sabia que aquele seria um momento de mudança, que traria um novo começo para ela, e Caio, com um sorriso tímido e uma emoção à flor da pele, ela aguardou o encontro com ele naquele dia, pronta para compartilhar a grande novidade, assim que se viram. Antônia, com o coração batendo forte, segurou as mãos de Caio e sussurrou: "Estou grávida." As palavras ecoaram pelo ar, carregadas de um misto de medo e felicidade. Caio ficou em silêncio por um instante, absorvendo o peso da notícia, antes de abrir um sorriso largo e abraçá-la. "Vamos ser pais", ele murmurou. Com a voz embargada, o mundo parecia brilhar mais intensamente ao redor deles, como se o universo abençoasse aquela união.
Mas eles também sabiam que, a partir daquele momento, as coisas se tornariam ainda mais difíceis. Os dias que se seguiram foram cheios de planos e sonhos. Caio prometeu que enfrentariam tudo juntos, que lutariam pelo amor e pela família que estavam criando. Mas, enquanto eles planejavam um futuro repleto de esperança, uma sombra os observava à distância. Álvaro estava mais determinado do que nunca a impedir aquele relacionamento que considerava uma ameaça aos seus planos. Para ele, a gravidez de Antônia era uma afronta, uma confirmação de que ela era uma oportunista disposta a tudo para ascender socialmente. Álvaro, então, decidiu que faria o que fosse necessário para manter sua linhagem pura e sob seu controle, e começou a traçar seu plano de separá-los. Após a revelação da gravidez, a vida de Caio e Antônia parecia ganhar um novo sentido. Eles faziam planos para o futuro, discutiam nomes para as crianças e imaginavam como seria a vida ao lado dos filhos. Para Caio, aquele amor e a perspectiva de uma família trouxeram uma felicidade que ele jamais havia sentido. Mas a sombra de Álvaro pairava sobre eles, tornando a esperança um sentimento misturado com tensão. Sabendo que seu pai não permitiria que aquele relacionamento continuasse, Caio tomou uma decisão ousada. Ele procurou Álvaro e, em um ato de coragem, confrontou o pai de maneira direta. Com o coração acelerado, olhou-o nos olhos e disse: "Vou me casar com Antônia, pai, e vou ser pai dos meus filhos ao lado dela. Não importa o que você pense." Álvaro o encarou em silêncio, como se absorvesse as palavras lentamente. Sua expressão se manteve fria, mas os olhos, ardentes de indignação, deixavam clara a reprovação. "Você não tem ideia do que está dizendo, Caio. Essa mulher não tem nada a ver com nossa família. Ela é uma oportunista que enxerga em você apenas um bilhete dourado para uma vida de conforto, está cego e vai se arrepender." Aquelas palavras cortaram Caio profundamente, mas ele manteve a postura firme. Ele não permitiria que o preconceito de seu pai destruísse o que ele tinha de mais importante em sua vida. Após o confronto, ele deixou a mansão com a certeza de que, custasse o que custasse, protegeria sua nova família. Ele estava pronto para construir uma vida simples, longe das exigências e pressões que sempre foram impostas por Álvaro. Os dias que se seguiram foram tensos e intensos. Caio e Antônia discutiram a ideia de fugir e iniciar uma vida nova em outro lugar. Mas os detalhes ainda eram vagos. Eles sabiam que precisavam ser cuidadosos, pois Álvaro era um homem influente, capaz de manipular tudo ao seu redor. Antônia, por sua vez, mantinha a esperança, mas o medo crescia dentro dela. A presença de seguranças observando cada movimento seu a deixava inquieta. Então, numa noite chuvosa, a tragédia aconteceu. Caio saiu tarde do trabalho, com a promessa de se encontrar com Antônia em uma lanchonete próxima. Porém, no caminho, o carro derrapou em uma curva e capotou diversas vezes antes de parar na margem da estrada. O acidente foi grave, e ele não resistiu. A notícia chegou como uma onda de choque, destruindo as esperanças e os sonhos que Caio e Antônia haviam construído juntos. Antônia, ao receber a notícia, entrou em um estado de choque profundo. Sentia como se o chão tivesse sido arrancado sob seus pés. Ela caiu em lágrimas, abraçando a barriga que agora era a única lembrança viva de Caio. A dor da perda a consumia, e ao mesmo tempo, um novo medo surgiu. O que Álvaro faria agora que Caio não estava mais ali para protegê-la? Álvaro, ciente da situação, viu na morte de Caio uma oportunidade de eliminar a presença de Antônia de uma vez por todas. No entanto, ao descobrir que ela estava grávida, ele mudou seus planos. Para ele, as gêmeas, sendo as únicas descendentes de Caio, eram parte de seu legado, e ele estava determinado a garantir que elas fossem criadas de acordo com seus valores. Para isso, tinha certeza de que Antônia deveria desaparecer. Sem perder tempo, Álvaro começou a pressionar Antônia. Ele colocou seguranças para vigiá-la constantemente, mantendo-a sob controle até o momento do nascimento. Para ele, ela era uma ameaça que precisava ser eliminada. Uma mulher sem escrúpulos, que, segundo ele, poderia usar as crianças para extorquir a fortuna da família. Álvaro estava cego pela ideia de que a vida de luxo e poder que ele construíra
não poderia ser manchada pela presença de Antônia. Antônia, agora sozinha e vulnerável, sentia a pressão aumentar a cada dia. As visitas dos seguranças e os olhares ameaçadores de Álvaro a faziam entender que ele estava decidido a tomar suas filhas. A sensação de medo crescia, e ela sabia que precisava agir rápido. Caio já não estava ali para protegê-la. E tudo que ela tinha agora era sua coragem e a determinação de preservar ao menos uma das meninas longe das mãos do avô. Com o passar das semanas, a gravidez avançava e o cerco em torno de Antônia ficava cada vez mais intenso. Álvaro não disfarçava suas intenções, e a ideia de perder as gêmeas para ele era insuportável. Ela sabia que a única chance de escapar seria durante o nascimento, aproveitando qualquer momento de distração dos seguranças. Quando chegou o dia do parto, a tensão era palpável. Álvaro ordenou que os seguranças vigiassem cada movimento, esperando para reivindicar as crianças no instante em que nascessem. Antônia, entre as dores e a exaustão, conseguiu reunir forças para executar seu plano. Aproveitando um breve descuido dos seguranças, escapou com uma das bebês nos braços, fugindo do hospital antes que Álvaro pudesse impedi-la. Antônia sabia que o caminho à frente seria repleto de dificuldades, mas a esperança de criar ao menos uma das meninas longe do controle de Álvaro a enchia de coragem. Ela fugiu para uma cidadezinha remota, Serra Azul, onde começou uma nova vida sob um nome diferente, sempre olhando para trás, temendo ser encontrada. Com o coração partido e a mente exausta, Antônia olhou para o rostinho da filha, Beatriz, jurando a si mesma que faria tudo ao seu alcance para protegê-la. Longe da opulência e do domínio de Álvaro, ela buscaria uma vida simples, uma vida em que o amor e a memória de Caio seriam a única riqueza. Os dias após a fuga foram difíceis e solitários para Antônia. Em Serra Azul, um vilarejo distante e esquecido pelo tempo, ela encontrou um refúgio para recomeçar. A cidade era pequena, com poucas ruas e um ritmo tranquilo, onde os moradores se conheciam pelo nome e as notícias corriam devagar. Antônia precisou mudar seu sobrenome, adotar uma nova história e apagar todas as marcas que pudessem indicar quem ela realmente era. O preço dessa nova vida era alto, mas ela estava disposta a pagá-lo por Beatriz. Serra Azul a acolheu, e ela se esforçou para criar uma rotina segura para si e sua filha. Conseguiu trabalho como costureira em uma loja simples, e aos poucos foi ganhando a confiança dos moradores. Seu talento para criar peças únicas e bem feitas começou a chamar a atenção. Mas ela evitava ao máximo qualquer conversa sobre o passado. Beatriz crescia com o olhar doce e esperançoso que lembrava o pai, e Antônia se dedicava a ela com todo o amor e carinho, prometendo que jamais permitiria que o mal de fora chegasse até elas. A cada aniversário da filha, Antônia sentia a ausência de Caio de maneira ainda mais intensa. Ele era como uma sombra constante em sua memória, e mesmo na paz aparente da cidade, ela mantinha no fundo de sua mente a lembrança do olhar dele e da promessa de um amor eterno. Ela costumava contar para Beatriz histórias sobre o pai, pintando-o como um herói, uma figura forte e amorosa que, em algum lugar, as observava e protegia. O tempo passou, e Beatriz começou a crescer, cheia de vida e curiosidade. Herdara o sorriso aberto de Caio e a determinação de Antônia. Desde cedo, mostrava uma inteligência aguçada, questionando o mundo ao seu redor. Sabia que sua mãe não gostava de falar sobre o passado, mas respeitava essa limitação, contentando-se com as poucas histórias que recebia. O pingente com a foto dos pais era seu amuleto, e ela o carregava sempre consigo, guardando-o como uma relíquia de algo que ela não compreendia por completo. Mas, por mais que a vida em Serra Azul fosse tranquila, Antônia vivia com medo. Nunca estava completamente relaxada. Ela temia que, a qualquer momento, Álvaro pudesse aparecer para reivindicar o que considerava seu. Beatriz, por sua vez, desconhecia os riscos e o motivo dos receios da mãe, mas sempre sentia que havia algo escondido, algo que sua mãe tentava protegê-la. Então, quando Beatriz completou 10 anos, Antônia percebeu que seu tempo estava se esgotando. Sentiu uma fraqueza repentina, uma dor constante e incômoda, que não cedia. Os dias foram ficando mais difíceis, e, mesmo com a resistência que sempre teve,
Viu-se obrigada a procurar um médico. A notícia foi devastadora. Um câncer em estágio avançado que, segundo o médico, já havia se espalhado de forma irreversível. Antônia, em choque, voltou para casa, tentando processar o que o futuro guardava para Beatriz. Ela não podia aceitar que, depois de tudo o que passara para proteger a filha, agora estava condenada a deixá-la sozinha. As noites foram preenchidas por lágrimas silenciosas, e pelo medo de que Álvaro finalmente a encontrasse e tirasse sua menina. No entanto, ela sabia que precisava ser forte e planejar um futuro seguro para a filha. Foi durante uma dessas noites de angústia que Antônia tomou a decisão mais difícil de sua vida. Chamou Beatriz para sentar-se ao seu lado e, com a voz embargada e o coração apertado, contou-lhe a verdade. Explicou sobre o pai, sobre o amor que tiveram e sobre a outra filha, que ela precisou deixar para trás para que ao menos uma delas pudesse ter uma chance de crescer em paz. Beatriz ouviu tudo em silêncio, os olhos arregalados, absorvendo as palavras da mãe como se fossem partes de um quebra-cabeça que nunca imaginara existir. Ao final da conversa, Antônia segurou as mãos da filha com força e fez um último pedido, que um dia, quando estivesse pronta, Beatriz tentasse encontrar a irmã, que reconstruísse a família que o destino havia separado. As lágrimas escorriam pelo rosto de ambas, mas Beatriz prometeu, com a voz embargada, que tentaria cumprir o desejo da mãe. Nos meses que se seguiram, Antônia, cada vez mais debilitada, preparou Beatriz para o que viria. Ensinou-lhe o máximo que pôde sobre a vida e sobre a importância da coragem e da verdade. As duas construíram memórias cheias de amor, com a mãe deixando para a filha conselhos e recordações de uma vida marcada por sacrifícios. Embora a saúde de Antônia estivesse se deteriorando, ela fazia questão de manter uma rotina com a filha, de vê-la crescer um pouco mais a cada dia, absorvendo o que a vida ainda permitia. Finalmente, numa manhã silenciosa, Antônia partiu em paz, deixando um vazio imenso na vida de Beatriz, que agora se via sozinha no mundo, com o peso da promessa que havia feito à mãe. Logo após o falecimento, Beatriz foi colocada para adoção, sem conhecer a identidade da sua família de sangue e sem qualquer pista sobre a fortuna da família de seu pai. Beatriz foi renomeada como Helena e adotada por uma família de classe média de outra cidade. E assim, a vida de Beatriz, agora Helena, tomou um novo rumo, crescendo longe das memórias de Serra Azul e das histórias de Antônia. Ela entrou em uma nova família, que a criou com carinho, mas sem jamais saber das cicatrizes que ela carregava do passado. O pingente, no entanto, nunca saiu do seu pescoço, uma lembrança silenciosa do amor perdido e da promessa de reencontrar a irmã um dia. Anos se passaram desde a partida de Antônia e da chegada de Beatriz. Agora Helena, em sua nova família. A adaptação não foi fácil, mas com o tempo, Helena encontrou um novo lar, onde seus pais adotivos, Ana e Ricardo, a acolheram com amor e dedicação. Eles a criaram como se fosse sua filha biológica, sem nunca questionar as marcas de um passado desconhecido, como o pingente que ela sempre mantinha perto do coração, mas que evitava mostrar a qualquer um. Helena cresceu com valores simples e uma bondade natural que conquistava todos ao seu redor. Ela se tornou uma jovem determinada e dedicada, sempre disposta a ajudar os outros e a trabalhar duro para alcançar seus objetivos. Desde cedo, ajudava seus pais adotivos na mercearia que possuíam, um negócio pequeno e familiar que servia à comunidade da vizinhança. Mas, à medida que amadurecia, sentia uma inquietação em seu coração, uma vontade de buscar algo que ela não sabia definir. Era como se faltasse uma parte dela mesma, uma peça de um quebra-cabeça invisível, em meio à rotina e às responsabilidades. Helena tentava, sempre que possível, alimentar a memória da mãe biológica e cumprir a promessa que havia feito. Encontrar a irmã, ela não sabia por onde começar, e as informações que possuía eram escassas e vagas. No entanto, a lembrança de Antônia e das histórias que ouvira durante a infância a motivavam a seguir em frente. Mesmo que fosse apenas em seus pensamentos, o pingente em seu pescoço era a única pista concreta. E ela acreditava que um dia ele lhe revelaria algo importante. O tempo passou, e Helena concluiu os estudos com excelência. Embora seus pais adotivos fossem simples
e tivessem poucas condições financeiras, fizeram o possível para incentivá-la a seguir em frente e a conquistar novos horizontes. Ela ingressou em um curso de gastronomia e, com muito esforço e dedicação, conseguiu um emprego em um restaurante sofisticado em Belo Horizonte, onde poderia aprender com os melhores e explorar sua paixão pela culinária. Foi em uma dessas noites de trabalho no restaurante que o destino decidiu intervir. O ambiente era elegante, decorado com requinte e sempre frequentado por pessoas da alta sociedade. Helena, vestida com seu uniforme de garçonete, estava acostumada a atender clientes exigentes e a manter a postura profissional, mesmo diante das conversas que revelavam um mundo distante de sua realidade. Naquela noite, um grupo de mulheres entrou no restaurante, e entre elas estava uma jovem de aparência impecável. Porte elegante e olhar altivo, Helena percebeu que havia algo especial naquela cliente, uma presença que se destacava. Quando se aproximou para atendê-las, sentiu uma leve pontada de desconforto, uma sensação de familiaridade que não conseguia explicar. Clara, a jovem que Helena acabava de atender, estava concentrada na conversa com suas amigas, até que seu olhar se voltou para a garçonete. Algo naquela jovem lhe chamou a atenção, um detalhe que foi impossível ignorar: o pingente pendurado em seu pescoço. Clara parou de falar e ficou observando o acessório, sentindo o coração acelerar à medida que tentava processar o que via. Era o mesmo pingente que ela própria usava, um presente especial que seu pai havia encomendado antes do acidente que tirou sua vida. Confusa, Clara fixou o olhar em Helena e, aos poucos, uma estranha inquietação tomou conta de seu coração. A semelhança entre as duas era evidente, embora cada uma estivesse imersa em universos distintos. Helena notou o olhar prolongado da cliente e, por um momento, sentiu-se desconcertada. Tentou disfarçar, mas algo lhe dizia que aquele encontro não era uma coincidência. Após o jantar, Clara, tomada pela curiosidade e por uma emoção inexplicável, levantou-se e se dirigiu até Helena, que estava no balcão. Com a voz um pouco hesitante, perguntou: "Com licença, esse pingente, onde você o conseguiu?" Helena, surpresa pela pergunta e pela intensidade no olhar da jovem, respondeu com uma leve hesitação: "Foi um presente de minha mãe. Ela me deu antes de partir." Clara sentiu o coração disparar ao ouvir aquilo. Não sabia como, mas sentia que havia algo grandioso escondido naquela história. "Esse pingente, eu também tenho um igual", disse, mostrando o próprio colar e observando a reação de Helena, que agora estava ainda mais confusa. "Como assim? Não pode ser", murmurou Helena, olhando para o pingente de Clara com incredulidade. Elas se entreolharam, em silêncio, como se estivessem desvendando algo muito além de suas compreensões, sentindo a necessidade de esclarecer as coincidências. Clara, agora visivelmente nervosa, convidou Helena para uma conversa após o expediente. As duas se encontraram em um café próximo ao restaurante, e Clara começou a compartilhar detalhes de sua vida, sua criação ao lado do avô e a ausência dos pais, que morreram quando ela ainda era muito jovem. Aos poucos, Helena também abriu o coração e contou sobre sua infância com Antônia, sua mãe biológica, e sobre a promessa de encontrar uma irmã. A conversa fluiu com revelações cada vez mais emocionantes. E as coincidências se tornaram evidências de uma conexão inegável. Quando Helena mencionou o nome de Antônia e a história do pai, Clara entendeu que estava diante de algo muito maior do que imaginava. Aos poucos, as duas começaram a aceitar a realidade. Eram irmãs, separadas pelo destino e unidas agora por uma força maior. A descoberta foi como uma avalanche de sentimentos. Clara sentiu uma mistura de alegria, surpresa e, ao mesmo tempo, tristeza por tudo o que perderam ao longo dos anos. Helena, por sua vez, mal conseguia acreditar que havia encontrado a irmã cuja existência sempre intuía. As duas se abraçaram, em silêncio, tentando assimilar a força daquele momento. Agora que estavam unidas, sabiam que o próximo passo seria difícil, mas necessário. Precisavam desenterrar a verdade sobre o passado, sobre a história de seus pais e o papel de Álvaro em tudo aquilo. Juntas, decidiram enfrentar os fantasmas do passado.
Determinadas a descobrir cada segredo que havia mantido suas vidas separadas, Clara e Helena saíram do café com os corações ainda acelerados, tentando processar tudo o que haviam acabado de descobrir. Era difícil aceitar que, depois de tantos anos, o destino finalmente as havia reunido, e que, apesar de terem vivido vidas completamente distintas, um vínculo poderoso as conectava. Naquele momento, sentiram-se como duas peças de um quebra-cabeça finalmente encaixadas, enquanto caminhavam juntas pelas ruas de Belo Horizonte. Clara não conseguia conter as perguntas que fervilhavam em sua mente. Ela queria saber tudo sobre a mãe biológica e sobre o tempo que Helena passara com ela. Helena, por sua vez, tentava absorver cada detalhe que Clara contava sobre a vida que teve ao lado do avô, Álvaro, um homem que Helena só conhecia de histórias contadas pela mãe, sempre com um misto de raiva e medo. Eu sempre soube que ele era um homem controlador, confessou Helena, lembrando-se das histórias que Antônia compartilhava. Minha mãe tinha tanto medo dele que passamos anos escondidas, sempre fugindo da possibilidade de ele nos encontrar. Clara ficou em silêncio por um momento, surpresa pela visão que Helena tinha do avô. Álvaro sempre fora uma figura rígida, mas ela nunca imaginara que ele fosse capaz de causar tanto medo. Para mim, ele sempre foi muito presente, mas agora que sei o que ele fez, tudo parece diferente, admitiu Clara, com um tom de decepção. Eu nunca soube que tinha uma irmã. Nunca imaginei que minha mãe estivesse tão próxima o tempo todo. Cuidando de você. As duas continuaram conversando enquanto caminhavam, e a ideia de que tinham sido manipuladas e mantidas separadas as unia ainda mais. Decidiram que precisavam buscar respostas, investigar o passado e descobrir o que mais havia sido escondido delas. Clara, sendo uma pessoa prática e meticulosa, sugeriu que começassem com os documentos da família, arquivos que poderiam estar guardados na mansão de Álvaro. Com a determinação renovada, planejaram cuidadosamente uma visita à casa de Clara, onde ela tentaria acessar os documentos sem levantar suspeitas. No dia seguinte, Clara chegou em casa e agiu como se fosse apenas mais uma noite comum. O ambiente da mansão sempre fora opulento, marcado pelo silêncio pesado e pelo clima de seriedade que Álvaro impunha. Ela esperou até tarde da noite, quando sabia que o avô estaria dormindo, e se esgueirou até o escritório dele. Era um cômodo que exalava poder e autoridade, com prateleiras abarrotadas de livros e pastas que escondiam segredos de uma vida dedicada ao controle. Enquanto vasculhava os documentos, Clara encontrou uma pasta marcada com o nome de seu pai, Caio. O coração dela disparou. Ali, nas folhas amareladas e nos contratos antigos, ela encontrou registros sobre o relacionamento de Caio com Antônia e sobre o nascimento das gêmeas. Mas o que mais chamou sua atenção foi um conjunto de papéis descrevendo um acidente ocorrido anos antes. O acidente em que, segundo Álvaro, Caio havia morrido. Clara notou, com surpresa, que havia várias inconsistências nas informações, como se algo estivesse sendo escondido. Os papéis sugeriam que Caio poderia não ter morrido no acidente, mas sim ter sobrevivido, e por algum motivo, ter sido mantido longe de Antônia e das filhas. Clara ficou perplexa. A possibilidade de seu pai estar vivo era impensável, e ao mesmo tempo, ela sentia uma mistura de esperança e raiva. Sabia que precisava mostrar aqueles documentos a Helena e, juntas, descobrir a verdade. Na manhã seguinte, encontraram-se em um parque próximo ao centro, onde Clara entregou a pasta para Helena, que a leu em silêncio, absorvendo cada detalhe. As duas compartilharam um olhar determinado, e sem precisar dizer nada, sabiam que estavam unidas na mesma missão, reencontrar o pai e desmascarar Álvaro. Helena, que nunca conhecera o pai, sentiu uma onda de emoção ao imaginar a possibilidade de encontrá-lo, mesmo que fosse apenas para obter respostas. Clara, que crescera acreditando que ele havia morrido, estava tomada por uma fúria que a motivava a ir até o fim. Custasse o que custasse, juntas, decidiram que o próximo passo seria procurar antigos funcionários da família que pudessem conhecer o paradeiro de Caio. Após alguns dias de investigação, conseguiram localizar um antigo motorista da família, João, que fora muito próximo de Caio, e na época do acidente, deixara o emprego de forma repentina. Helena e Clara foram até ele.
e após muita insistência, João acabou concordando em contar o que sabia, em uma conversa tensa e emocionada. Ele revelou que Caio havia sobrevivido ao acidente, mas fora mantido em segredo, sob a supervisão de médicos contratados por Álvaro. Ele contou que o patriarca o ameaçara de demissão e de represálias caso revelasse qualquer detalhe do ocorrido. Seu pai, ele não está morto, disse João, com a voz pesada de culpa. Álvaro o mantém em uma casa de repouso, sob outra identidade. Quis mantê-lo longe de tudo e de todos, longe da mulher e das filhas, para ter total controle. A revelação deixou Clara e Helena em choque. Por um lado, estavam aliviadas ao saber que Caio estava vivo, mas por outro, a fúria e a indignação cresciam ao perceberem a extensão da manipulação de Álvaro. Era difícil imaginar o pai preso em uma situação como aquela, isolado, sem saber que suas filhas o procuravam. Determinaram que iriam até a casa de repouso para confirmar a informação e, se possível, resgatá-lo. Clara, com sua posição e influência, conseguiu acesso aos registros da clínica e encontrou o local exato onde Caio estava. Tudo se encaixava. O pai, mantido sob identidade falsa, vivendo sem memória de quem ele realmente era e sem a mínima ideia de que tinha duas filhas que jamais o haviam esquecido, os sentimentos de ambas eram intensos e conflitantes. Mas, acima de tudo, sabiam que estavam próximas de reencontrar Caio e de trazer à tona toda a verdade. Álvaro, com seu controle sobre a família, jamais imaginara que suas netas se uniriam para desafiar suas ordens e expor as mentiras que sustentara por tanto tempo. Agora, elas estavam prontas para enfrentá-lo e resgatar seu pai do isolamento em que fora mantido por todos esses anos. A ideia de reencontrar o pai que jamais conheceram parecia surreal para Helena e Clara. Enquanto se preparavam para a visita à casa de repouso, ambas tentavam organizar os pensamentos e conter a emoção crescente. Clara, que sempre imaginara Caio como uma figura ausente e inatingível, agora o via sob uma nova perspectiva. E Helena, para quem o pai era uma imagem contada em histórias, estava prestes a transformar suas memórias em realidade. A casa de repouso ficava em uma área isolada, cercada por um vasto jardim, e com segurança restrita. Conseguir autorização para visitá-lo foi complicado, mas Clara usou sua influência para garantir o acesso. No fundo, temiam que Álvaro pudesse descobrir a movimentação. Mas a urgência em ver o pai era mais forte do que qualquer receio. Finalmente, o dia chegou, e as duas seguiram rumo ao local, unidas pela mesma determinação. Ao chegarem, foram conduzidas por uma enfermeira que as levou até um quarto modesto e silencioso. O coração de ambas batia acelerado. A emoção e a expectativa tornavam o momento quase irreal. Quando a porta se abriu, viram um homem sentado em uma poltrona, com o olhar distante e os traços que, mesmo com o passar dos anos, ainda guardavam uma forte semelhança com as lembranças que Helena guardava da mãe e com as fotos que Clara vira na juventude. "Senhor Caio", chamou a enfermeira, enquanto Clara e Helena se aproximavam. Contendo as lágrimas e o nervosismo, o homem ergueu o olhar, confuso e com uma expressão vaga, como se tentasse identificar as duas figuras à sua frente. "Caio, somos suas filhas", Clara disse em voz baixa, como se aquelas palavras pudessem reconstruir tudo o que o tempo separou. Os olhos de Caio piscaram, e ele franziu a testa, como se estivesse tentando compreender o que acabara de ouvir. O nome filhas soava distante, mas aos poucos o olhar dele suavizou, e uma ponta de reconhecimento brilhou em seus olhos, mesmo que ele não conseguisse entender de imediato. "Antônia", murmurou ao ver Helena, cuja semelhança com a mãe era inegável. A emoção que ambas sentiram ao ouvir aquele nome foi avassaladora. Clara e Helena seguraram as mãos do pai, esperando que a presença delas trouxesse as memórias de volta. E aos poucos, os fragmentos começaram a surgir. "Sim, Caio, somos suas filhas", repetiu Helena, em um tom mais firme. "Fomos separadas de você e da nossa mãe por muitos anos. Estamos aqui para te levar para casa." Caio olhou para elas, e uma lágrima deslizou pelo seu rosto enquanto ele tentava reorganizar as lembranças.
Ainda que seu estado fosse frágil, a presença das filhas lhe dava uma força que ele não sentia há muito tempo. Ele fez menção de segurar a mão de Helena com mais firmeza, e com uma voz fraca respondeu: Eu não imaginei que vocês me encontrariam. As irmãs tentaram confortá-lo, compartilhando um pouco das próprias histórias e do tempo que viveram separadas. Ao ouvir sobre Antônia e o sacrifício que ela fez para proteger ao menos uma delas, Caio fechou os olhos, tomado pela tristeza. Sentia o peso de todos aqueles anos perdidos, de todas as oportunidades de ver as filhas crescerem e do amor que fora interrompido pelas escolhas de seu próprio pai. Álvaro, ele me tirou de vocês, disse Caio, com a voz embargada pela frustração. Ele disse que tudo era para o bem da família, que manter o controle era o mais importante. A revolta que Clara e Helena sentiam aumentava a cada revelação, e elas finalmente compreenderam o quão profundo era o controle de Álvaro sobre suas vidas. Esse homem não apenas tirara o pai delas, mas também destruíra uma família por completo, guiado apenas pela ambição e pelo desejo de manter seu legado intacto. Decidiram que precisavam agir rapidamente. Levaram Caio de volta a Belo Horizonte, onde o instalaram temporariamente em um local seguro. Sabiam que, para dar continuidade ao plano de expor Álvaro e garantir que o pai recuperasse a identidade e a dignidade, precisariam de provas sólidas contra o avô. Claras e Helena resolveram então voltar à mansão, determinadas a encontrar documentos ou registros que pudessem incriminá-lo. Enquanto Caio descansava, as irmãs aproveitaram para vasculhar o escritório do avô. Cada canto do cômodo trazia à tona o passado sombrio que ele mantinha oculto, em uma gaveta trancada. Encontraram documentos detalhados sobre a identidade falsa de Caio, registros de pagamentos para a clínica e cartas que Álvaro escrevera ao longo dos anos para assegurar que tudo continuasse escondido. As provas eram claras e contundentes. Ele havia manipulado todos ao seu redor, distorcendo a realidade para proteger sua reputação. Mas Álvaro, sempre atento, não tardou a perceber que suas netas estavam tramando algo. Desconfiado dos movimentos delas, decidiu confrontá-las, questionando o que faziam tão insistentemente em seu escritório. Clara, no entanto, mantinha a calma. Em vez de recuar, olhou diretamente para o avô e, com uma firmeza que ele não esperava, declarou: Sabemos de tudo, vovô. Sabemos que nosso pai está vivo e temos provas de todas as suas mentiras. Álvaro ficou pálido, mas sua expressão logo se transformou em um misto de raiva e frustração. Ele tentava controlar a situação, mas as netas estavam determinadas a não ceder. Vocês não compreendem, ele disse, com a voz fria e ameaçadora. Tudo o que fiz foi para o bem da nossa família. Nenhuma de vocês teria o que tem hoje sem a minha interferência. Talvez você tenha feito isso para proteger o que considerava seu, retrucou Helena. Mas destruiu a nossa família. Você nos separou de nosso pai e privou nossa mãe de um amor que ela jamais pôde viver. Diante das palavras das netas, Álvaro percebeu que perdera o controle. Pela primeira vez, ele se via desarmado, confrontado por uma verdade que ele próprio forjara e que agora o engolia por completo. Clara e Helena deixaram o escritório, levando consigo as provas que haviam descoberto, e cientes de que, com o pai ao lado delas, poderiam desmantelar o império de mentiras que Álvaro construíra. Agora, mais unidas do que nunca, as irmãs estavam prontas para enfrentar as últimas consequências de seus atos e dar a Caio a chance de finalmente reconquistar a dignidade e o amor da família que lhe fora negada, com o pai agora ao lado delas e as provas em mãos. Clara e Helena estavam prontas para dar o próximo passo e expor Álvaro. Porém, elas sabiam que, para enfrentar um homem com tanto poder e influência, precisariam de uma estratégia bem planejada e do apoio de alguém que pudesse ajudar a tornar as revelações públicas. A verdade sobre Caio e o que acontecera com Antônia deveria ser conhecida para que finalmente pudessem quebrar o controle de Álvaro sobre a família e dar ao pai a liberdade que ele nunca teve. Depois de muito pensar, Clara lembrou-se de uma amiga jornalista, Sofia, que era conhecida por sua ética e por seu comprometimento com a verdade. Elas se conheciam desde a faculdade.
E Clara sabia que Sofia poderia ser a pessoa ideal para tornar pública a história do pai e das mentiras de Álvaro. Clara entrou em contato com ela, que ao ouvir o relato ficou chocada, mas disposta a ajudar. Marcaram um encontro em um café discreto para discutir o plano e compartilhar as provas que Clara e Helena haviam encontrado. Naquela tarde, sentadas em uma mesa afastada, as 3 mulheres discutiram cada detalhe. Sofia sugeriu que a matéria fosse bem estruturada, com documentos e testemunhos que dessem credibilidade à história. Ela prometeu publicar uma série de reportagens que revelariam, pouco a pouco, o poder manipulador de Álvaro e o sofrimento que ele havia causado à própria família. Essa história precisa vir à tona. Clara, disse Sofia, emocionada com tudo o que ouvira. Ninguém merece passar pelo que vocês passaram. E seu pai? Ele precisa ser ouvido. Ele tem o direito de contar sua versão. Com o plano alinhado, as irmãs sentiram que finalmente estavam próximas de ver a justiça ser feita. Durante os dias seguintes, Sofia passou horas entrevistando Caio, que, embora debilitado, estava determinado a expor toda a verdade. Ele contou detalhes sobre o relacionamento com Antônia, os planos que tinham juntos, e como, após o acidente, foi levado à força por Álvaro para a casa de repouso, sem jamais entender por que o pai o afastara das pessoas que mais amava. Enquanto as entrevistas avançavam, Sofia também investigava outras fontes e antigos empregados da família, que confirmaram o controle excessivo de Álvaro e o poder que ele exercia sobre todos ao seu redor. Aos poucos, a história ganhava forma, e as revelações chocantes se acumulavam. Álvaro, que sempre fora visto como um empresário de sucesso e um homem de influência, agora seria revelado como alguém capaz de manipular e destruir vidas para manter sua reputação intacta. Mas Álvaro, sempre atento e desconfiado, começou a perceber que algo estava acontecendo. Ele notou o distanciamento de Clara, o sumiço de Caio e a ausência de Helena, que passara a evitar as visitas à mansão. Ao ver que seu controle estava ameaçado, ele decidiu agir, tentando uma última manobra para recuperar a situação. Chamou Clara para uma conversa em seu escritório e, com um tom aparentemente sereno, disse: Clara, você sabe o que eu fiz pela nossa família, não sabe? Tudo o que temos, todo o respeito e influência, só existem por causa das escolhas que precisei fazer. Clara permaneceu em silêncio, mas sua expressão revelava desprezo. Você destruiu a nossa família, vovô, disse ela com firmeza. Separou nossas vidas e nos privou de uma história que deveria ter sido nossa. O que você chama de proteção foi, na verdade, um controle doentio. Álvaro tentou manter a compostura, mas sentiu o controle escorregar de suas mãos. Ele se viu encurralado, e pela primeira vez, percebeu que talvez não houvesse mais como evitar que suas mentiras viessem à tona. Ele ainda tentou fazer Clara entender sua perspectiva, mas percebeu que ela já não o enxergava com os mesmos olhos de antes. No dia seguinte, a primeira parte da reportagem de Sofia foi publicada em um dos maiores jornais da cidade. O título era impactante: Os segredos ocultos da família Álvaro, uma verdade silenciada por décadas. A matéria descrevia o acidente de Caio, a separação forçada das filhas e a vida escondida que ele fora obrigado a levar. As fotos de documentos, as entrevistas com Caio e os relatos de Clara e Helena davam à história uma veracidade inegável, e a notícia rapidamente ganhou repercussão. O impacto foi devastador. Álvaro, que sempre prezara por sua imagem de respeito, viu seu nome ser questionado em público. As reações da sociedade foram intensas, e a pressão para que ele respondesse àquelas acusações aumentava a cada hora. Empresas parceiras começaram a se afastar, e antigos aliados, temendo pela própria reputação, se recusaram a apoiá-lo, sentindo-se completamente acuado. Álvaro tentou reagir, negando as acusações publicamente, e alegando que tudo não passava de uma tentativa de destruir seu legado. Mas a quantidade de provas era inegável, e a presença de Caio, vivo e disposto a testemunhar contra o pai, tirou qualquer credibilidade de seus argumentos. Em pouco tempo, Álvaro se viu sem aliados, enquanto a família, unida, se tornava cada vez mais forte ao expor sua verdadeira face, com o passar dos dias. As reportagens de Sofia trouxeram ainda mais detalhes, e finalmente o escândalo chegou a um ponto irreversível.
as autoridades iniciaram uma investigação contra Álvaro, que agora enfrentava processos por suas manipulações e pelos danos causados à família. Para Clara e Helena, a sensação era de alívio. Como se uma vida inteira de mentiras tivesse finalmente se dissipado, elas estavam livres da sombra que sempre pairara sobre elas. E Caio, embora ainda fragilizado, reencontrara a dignidade e o amor que lhe fora negado por tanto tempo, depois de semanas de tensões e reviravoltas. Álvaro, agora sozinho e sem poder, foi confrontado pela realidade de suas ações. A família que ele controlara por tanto tempo, agora era livre de sua influência. Para ele, restava apenas o peso de suas próprias escolhas, e o vazio de ter perdido o amor e o respeito dos netos que tanto tentara dominar. Helena e Clara, ao lado de Caio, começaram a reconstruir uma nova história. Uma história de união, verdade e esperança. Juntas, decidiram honrar a memória de Antônia e recomeçar sem os fardos do passado, livres para viver o amor e a paz que tanto almejavam, depois que a verdade veio à tona e o império de mentiras de Álvaro foi finalmente exposto. Clara, Helena e Caio puderam pela primeira vez respirar aliviados. A sensação de liberdade era nova para cada um deles, como se um peso invisível tivesse sido retirado de seus ombros. A batalha estava longe de terminar, mas saber que tinham a verdade ao seu lado e o apoio da sociedade fazia toda a diferença. Com a notícia espalhada por todos os jornais e sites do país, Clara e Helena tornaram-se figuras públicas, ainda que sem intenção. O drama de duas irmãs separadas pelo próprio avô e o reencontro com o pai depois de anos de manipulação era algo que ninguém esperava. As entrevistas e reportagens não cessavam, e a sociedade reagia com indignação e empatia. Muitas pessoas demonstraram apoio às irmãs, enquanto Álvaro enfrentava o desprezo de todos aqueles que antes o reverenciavam. Caio, embora ainda fisicamente debilitado, mostrava uma força emocional que impressionava as filhas. A cada dia, ele se reconectava um pouco mais com Clara e Helena, redescobrindo nelas traços que remetiam tanto a ele quanto a Antônia. Momentos simples, como uma conversa ao redor da mesa ou uma caminhada no jardim, eram agora preciosos. As lembranças de Antônia vinham à tona constantemente, e Caio se permitia falar sobre ela com um amor e uma saudade que há muito reprimira. Ela teria amado conhecer vocês duas juntas, disse ele em uma tarde tranquila, enquanto olhava para o pingente que as filhas ainda usavam. Esse foi o maior desejo dela. Eu sei que onde quer que esteja, ela está em paz agora. Para Clara e Helena, essas conversas eram essenciais, pois ajudavam a entender a profundidade do amor entre seus pais e o sacrifício que Antônia fizera para protegê-las. Ao lado do pai, elas sentiam que finalmente tinham uma família verdadeira, mesmo que marcada por cicatrizes profundas. No entanto, as consequências do passado ainda estavam longe de se resolver completamente. O processo contra Álvaro avançava, e os advogados da família estavam empenhados em garantir que ele respondesse por cada uma de suas ações. Clara e Helena, que até então nunca haviam imaginado envolver-se em uma disputa judicial, passaram a se preparar para os desafios que viriam. Com a ajuda de Caio, estudaram cada detalhe, revisaram documentos e mantiveram-se firmes no propósito de fazer justiça. Em meio a tudo isso, Álvaro, agora isolado e amargurado, continuava tentando reverter a situação. Convencido de que ainda poderia controlar os rumos da família, ele contratou advogados para tentar recuperar seu prestígio e, principalmente, questionar o direito de Caio sobre a herança e a liderança da empresa. Alegava que Caio, após tantos anos afastado, já não tinha condições de reassumir o comando. Clara, ao ouvir sobre a estratégia de Álvaro, ficou revoltada, mas foi Helena quem tomou a iniciativa de enfrentá-lo novamente. Sabia que, para dar um fim definitivo ao domínio do avô, precisariam encará-lo sem medo. Com o apoio da irmã e do pai, Helena decidiu que o momento do confronto final estava próximo. Em uma reunião com o conselho da empresa, Clara e Helena se posicionaram ao lado de Caio, deixando claro que, a partir daquele momento, estariam com ele em todas as decisões. O conselho, que antes era totalmente leal a Álvaro, começava a reconhecer a autoridade de Caio e as qualidades das netas,
que mostravam coragem e capacidade para assumir a liderança. Álvaro, ao perceber que estava perdendo terreno até entre seus aliados, tentou manipular a situação, mas suas mentiras não tinham mais o mesmo efeito. No final da reunião, em um último ato de desespero, Álvaro se dirigiu a Caio com uma expressão amarga. Você nunca foi forte o suficiente para proteger esta família. Caio, foi por isso que fiz o que fiz. Era necessário. Caio o encarou com uma expressão de tristeza, mas também de firmeza. O que você chama de proteção, pai, foi, na verdade, uma série de escolhas egoístas que destruíram a nossa família. Você fez tudo isso para preservar seu orgulho, não por amor a nós. Clara e Helena observaram em silêncio. E pela primeira vez, sentiram uma paz que não conheciam. A figura imponente de Álvaro parecia murchar diante dos olhos delas, e tudo o que restava era um homem sozinho, derrotado pelo próprio desejo de controle. Dias depois, a sentença judicial foi finalmente anunciada. Álvaro foi condenado a pagar pelos danos morais e emocionais causados à família, e sem mais influência, foi destituído de qualquer participação na empresa. Para Caio, Clara e Helena, aquele veredito era mais do que uma vitória judicial. Era o fechamento de um ciclo de dor e um novo começo. Com Álvaro fora de cena, as irmãs e o pai começaram a reorganizar a empresa e a vida. Decidiram que aquele seria um empreendimento que honraria os valores de união e verdade, e não os princípios de dominação e manipulação que antes eram impostos. Helena, que sempre fora dedicada e determinada, assumiu o papel de auxiliar o pai nas decisões da empresa, enquanto Clara liderava projetos sociais para ajudar jovens carentes. Em homenagem a Antônia e à história dela, o vínculo entre elas se fortalecia dia após dia, e cada momento que passavam juntos era como um bálsamo para as feridas do passado. Embora a ausência de Antônia ainda fosse dolorosa, as memórias dela permaneciam vivas nas atitudes de Caio e na coragem das irmãs, que, enfim, haviam encontrado uma nova forma de viver, livres do controle que as aprisionara por tanto tempo. Em uma tarde, sentados no jardim, Clara e Helena entregaram a Caio um presente, uma fotografia delas duas com o pingente, simbolizando a promessa que fizeram à mãe e o reencontro da família. Caio, emocionado, agradeceu e com um sorriso disse: "Este é o maior legado que eu poderia ter. Não há fortuna no mundo que substitua a paz e o amor que sinto agora." Clara e Helena o abraçaram, e juntos sentiram a força de uma nova família, construída não pela imposição, mas pelo amor e pela verdade. Sabiam que ainda teriam desafios, mas tinham certeza de que, unidos, poderiam enfrentar qualquer adversidade. Com o fim da influência de Álvaro, a família começou a reerguer a empresa, agora com valores fundamentados em integridade e transparência. Caio, embora ainda se recuperando dos traumas do passado, retomou o comando com a ajuda de Clara e Helena, que se adaptaram rapidamente aos novos papéis. As irmãs se revelaram peças fundamentais na administração, trazendo perspectivas inovadoras e uma vontade genuína de fazer a diferença. O novo rumo da empresa foi bem recebido pela sociedade. Clara, usando sua posição, iniciou programas de incentivo à educação e à capacitação de jovens de baixa renda, inspirada pela história de Antônia. Helena, por outro lado, assumiu um papel mais voltado ao setor operacional, reorganizando processos e implementando mudanças que tornaram a empresa mais acessível aos funcionários. A notícia sobre as transformações na empresa trouxe reconhecimento e respeito, e aos poucos, a sombra que Álvaro deixara foi sendo substituída por uma imagem de esperança e renovação. Mas mesmo com tudo parecendo estar sob controle, o passado ainda tinha suas marcas. Clara e Helena sentiam que, embora tivessem desmantelado a rede de mentiras, ainda precisavam fazer as pazes com o legado emocional que Álvaro deixara. Em meio a essa introspecção, surgiu a ideia de uma viagem à Serra Azul, a cidade onde Antônia criara Helena em segredo, e a protegendo do avô. A decisão de ir à Serra Azul trouxe um misto de sentimentos. Clara, que jamais conhecera a cidade, estava ansiosa para ver onde sua mãe e sua irmã haviam vivido. Helena, por sua vez, sentia-se emocionada e nostálgica.
lembrando-se de sua infância ao lado de Antônia e dos ensinamentos que recebera. Era como se, voltando àquela cidade, ambas pudessem se reconectar com a mãe e, de certa forma, fechar o ciclo. A viagem foi repleta de lembranças. Ao chegarem, encontraram uma cidade pacata e cheia de histórias, onde os moradores ainda recordavam de Antônia com carinho e respeito. Helena apresentou Clara aos vizinhos e amigos que fizeram parte de sua infância, e Clara, emocionada, sentiu como se estivesse conhecendo uma parte da mãe que nunca tivera a chance de vivenciar. Cada esquina, cada pequeno detalhe da cidade trazia uma nova lembrança, e ambas se sentiam mais próximas de Antônia do que jamais haviam sentido. Ao final do dia, decidiram visitar o antigo casebre onde Helena e a mãe haviam morado. A casa, agora desocupada e coberta por plantas que cresceram com o tempo, era simples, mas cheia de simbolismo. As irmãs entraram, e enquanto exploravam o lugar, encontraram objetos antigos que Helena reconhecia, brinquedos de infância, cadernos velhos e um porta-retrato com uma foto amarelada de Antônia segurando Helena em seus braços. Ao ver a foto, Clara não conteve as lágrimas. Eu daria qualquer coisa para ter conhecido ela assim, tão de perto, murmurou, sentindo a dor da ausência da mãe. Helena a abraçou e, juntas, compartilharam aquele momento de luto e amor. Sabiam que Antônia tinha feito tudo o que pôde para proteger as duas. E aquela viagem era uma forma de honrar seu sacrifício e sua coragem. Naquela noite, ao voltarem para o hotel, refletiram sobre tudo o que viveram e as mudanças que haviam conquistado. Clara e Helena perceberam que, mais do que se livrar do peso das mentiras de Álvaro, estavam construindo uma nova história. Uma história em que a presença de Antônia se fazia sentir em cada decisão e cada gesto de bondade que praticavam. O passado, ainda que marcado por sofrimento, se transformava em uma fonte de força e inspiração. De volta a Belo Horizonte, a rotina recomeçou, mas agora com uma paz e uma união que antes pareciam impossíveis. Clara, Helena e Caio dedicaram-se com afinco a fortalecer a empresa, transformando-a em um legado de amor e verdade. Sentiam-se finalmente livres, sabendo que o passado já não era uma prisão, mas uma lembrança que os guiava para um futuro de esperança e renovação. A notícia sobre a viagem à Serra Azul também despertou o interesse da mídia. E a história de Clara e Helena, agora conhecida por todos, inspirava milhares de pessoas que viam nelas um exemplo de superação e resiliência. Sofia, a amiga jornalista que ajudara a divulgar a verdade, aproveitou a ocasião para escrever um artigo sobre a visita das irmãs ao local onde Antônia vivera, destacando a importância da memória e do amor em meio a tantas adversidades. A matéria foi publicada com o título De Volta às Raízes, um legado de amor e coragem. No artigo, Sofia explorou a jornada das irmãs, desde a descoberta da verdade até a viagem para homenagear a mãe. A repercussão foi grande. E a história das irmãs tocou o coração de muitos, que passaram a vê-las como verdadeiras heroínas. Dias depois, em uma cerimônia discreta, Clara e Helena realizaram uma homenagem a Antônia, plantando uma árvore no jardim da empresa em sua memória. A árvore se tornaria um símbolo de resistência e renascimento, representando a força de uma mulher que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, fizera tudo pelo bem de suas filhas. Caio, emocionado, também participou da homenagem, colocando uma placa ao lado da árvore com as palavras "Para Antônia, que sempre escolheu o amor acima de tudo". O tempo foi passando, e a família, agora unida, continuou sua caminhada. Cada desafio que enfrentavam era uma prova de que, juntos, poderiam superar qualquer obstáculo. Helena e Clara, mesmo carregando as cicatrizes do passado, sentiam-se fortalecidas e, acima de tudo, gratas pela oportunidade de recomeçar. Afinal, o amor que as unia era a verdadeira herança de Antônia. Uma herança que nem o poder, nem as mentiras de Álvaro puderam destruir. O jardim da empresa, agora com a árvore de Antônia, tornou-se um local de reflexão para os funcionários e visitantes. Um lembrete diário de que o verdadeiro poder está no amor e na verdade. Clara, Helena e Caio se reconectaram não apenas entre si, mas também com os valores que Antônia lhes ensinara.
valores que moldariam o futuro deles e de todos que tocassem suas vidas. O tempo seguia seu curso, e a família desfrutava finalmente de uma fase de paz e união que parecia quase irreal. Clara e Helena, agora irmãs inseparáveis, dedicavam-se a fortalecer a empresa e a expandir as iniciativas sociais que haviam iniciado em homenagem a Antônia. A árvore plantada no jardim da sede da empresa, símbolo de resistência e renascimento, tornara-se um ponto de encontro, um espaço onde funcionários e visitantes refletiam sobre a importância dos valores de união e verdade. Mesmo com a rotina repleta de desafios, a família mantinha a tradição de se reunir ao final do dia para conversas e lembranças. Caio, que agora se sentia em casa ao lado das filhas, estava mais sereno e saudável, embora os anos de sofrimento e o isolamento imposto por Álvaro tivessem deixado marcas profundas. O reencontro com as filhas lhe devolvera o brilho no olhar. Ele aproveitava cada instante ao lado delas, ensinando e aprendendo, como se estivesse recuperando o tempo perdido. Em uma dessas noites, enquanto conversavam sobre os projetos para o futuro, Caio propôs algo inesperado. Vocês já pensaram em transformar a casa onde vocês moraram com Antônia, em Serra Azul, em uma instituição de apoio para jovens mães? Seria uma forma linda de homenageá-la e ajudar outras mulheres que talvez passem pelas mesmas dificuldades que ela enfrentou. Clara e Helena se entreolharam, surpresas, mas logo um sorriso de concordância surgiu no rosto de ambas. A ideia era perfeita. Criar uma instituição no antigo lar de Antônia seria uma forma de manter viva a memória da mãe, ajudando outras mulheres a encontrarem forças para recomeçar. Mamãe ficaria orgulhosa, disse Helena, emocionada. Ela sempre foi um exemplo de coragem e resiliência, e nada seria mais justo do que fazer algo que ajudasse outras mães. As semanas seguintes foram dedicadas aos preparativos para transformar a antiga casa em um lar de acolhimento. Helena e Clara passaram a visitar Serra Azul com frequência, encontrando voluntários dispostos a colaborar e moradores locais que se lembravam de Antônia com carinho. Em pouco tempo, o projeto começou a ganhar vida. O local foi renovado e, na fachada, colocaram uma placa com o nome de Antônia, uma homenagem à mulher cuja história de luta e amor agora inspirava muitas outras. A inauguração do Instituto Antônia foi um evento emocionante. Clara e Helena fizeram questão de contar a história da mãe, compartilhando com todos os presentes os desafios que ela enfrentou e o sacrifício que fizera para proteger as filhas. A cerimônia contou com a presença de Caio, que, em um discurso sincero, falou sobre o amor e a coragem de Antônia, agradecendo aos moradores de Serra Azul por terem acolhido sua esposa e filha quando mais precisaram. Ao final da cerimônia, Clara e Helena distribuíram pequenos pingentes semelhantes aos que elas usavam, como símbolo de força e conexão. Cada jovem mãe que passava a ser acolhida pelo Instituto recebia um desses pingentes, e a promessa de que, independentemente das dificuldades, elas sempre teriam um lugar seguro onde poderiam contar com apoio e amor. A vida continuou a fluir, e com o tempo, o Instituto Antônia tornou-se um símbolo de esperança para muitas mulheres. A cada história que Clara e Helena ouviam, lembravam-se do legado de sua mãe e do quanto ela influenciara suas vidas. Mesmo depois de sua partida, o Instituto tornou-se um local vibrante, com cursos de capacitação, apoio psicológico e, principalmente, uma rede de acolhimento que mostrava que ninguém precisava enfrentar as dificuldades sozinha. Entretanto, em meio a esse período de renovação, uma carta inesperada chegou à empresa, endereçada a Caio. Era um envelope discreto, com uma caligrafia desconhecida. Caio abriu a carta, e à medida que lia, sua expressão mudou para um misto de surpresa e choque. Sem dizer uma palavra, entregou o papel a Clara e Helena, que leram o conteúdo juntas. A carta vinha de um advogado representando Álvaro. Ele alegava que, apesar das decisões judiciais, Álvaro queria ter um último encontro com a família, mais precisamente com Caio e as netas. No texto, dizia-se arrependido e solicitava a chance de esclarecer o que ainda não havia sido dito. A proposta causou um desconforto imediato. Clara e Helena ficaram divididas entre o desejo de ignorar a carta e a curiosidade sobre o que Álvaro poderia ter a dizer. Caio, por sua vez, manteve uma postura calma,
mas visivelmente tocada pela possibilidade de reencontrar o pai. Depois de uma longa conversa, decidiram que o encontro poderia lhes trazer um encerramento. Uma última oportunidade de colocar um ponto final em tudo o que haviam vivido. No dia marcado, encontraram-se em um local neutro e discreto, longe de qualquer atenção indesejada. Álvaro, agora visivelmente envelhecido e enfraquecido, parecia uma sombra do homem poderoso e controlador que um dia fora. Ele olhou para Caio e as netas com um misto de arrependimento e amargura. A distância emocional entre eles era palpável, mas o silêncio inicial logo foi quebrado pela voz trêmula de Álvaro. Eu sei que tudo o que fiz foi imperdoável, começou, com o olhar baixo. Mas eu precisava ter controle sobre tudo. Sempre tive medo de perder o que construí, e esse medo me fez cometer erros terríveis. Caio o encarou com uma expressão triste, mas sem hostilidade. Você escolheu seu orgulho acima da família, preferiu controlar a vida dos outros a construir algo verdadeiro com eles. Álvaro assentiu, reconhecendo as palavras do filho. Então, ele virou-se para Clara e Helena, e, com uma voz embargada, admitiu: não há desculpas para o que fiz, mas, antes de partir, quero que saibam que, embora eu nunca tenha demonstrado, me orgulho de vocês. Vocês são mais fortes do que eu jamais poderia imaginar. Clara e Helena permaneceram em silêncio. Para elas, as palavras de Álvaro tinham pouco peso, mas talvez, naquele momento, representassem um último esforço de um homem que, embora errante, parecia buscar uma fagulha de redenção. O encontro foi breve, e ao se despedirem, Caio e as filhas sentiram uma leveza que nunca haviam experimentado. Era como se finalmente tudo o que precisavam resolver tivesse encontrado um fim. Ao voltarem para casa, Clara, Helena e Caio sentiram que um novo ciclo começava. O passado havia sido confrontado, os laços familiares restaurados e o legado de Antônia, preservado agora, com a lembrança dela pulsando em cada gesto e ação, estavam prontos para seguir adiante, livres das sombras e focados em construir um futuro pleno e honesto. O reencontro com Álvaro trouxe à família uma sensação de encerramento. Finalmente, as amarras do passado, que pesavam sobre eles, tinham sido rompidas. Clara, Helena e Caio seguiam adiante, sentindo uma leveza que há muito não experimentavam. Com as sombras afastadas, eles se concentraram em construir um futuro em que as marcas do passado fossem transformadas em força. Nos meses seguintes, a empresa prosperou sob a liderança renovada. Clara e Helena estavam comprometidas em fazer mais do que apenas administrar o legado familiar. Queriam que ele refletisse os valores de união, empatia e justiça que haviam aprendido ao longo da jornada. Para elas, a empresa agora simbolizava uma responsabilidade maior, uma oportunidade de impactar a vida das pessoas de forma genuína. Com isso em mente, Clara expandiu os programas de inclusão e de apoio a jovens de baixa renda, que haviam sido iniciados em homenagem a Antônia. Os projetos ganharam forma e passaram a oferecer cursos de capacitação, workshops e bolsas de estudo para jovens promissores que, de outra forma, não teriam acesso a essas oportunidades. Além disso, incentivou parcerias com ONGs locais para maximizar o impacto das ações. Ver os rostos dos jovens inspirados pelas novas oportunidades renovava seu espírito e lhe dava um propósito. Helena, por sua vez, dedicava-se a transformar os processos internos da empresa. Sabia que o ambiente de trabalho precisava refletir os valores que ela e a irmã defendiam. Ela implementou mudanças que aproximavam os funcionários da diretoria e incentivavam um clima de colaboração e respeito. Também criou um fundo interno para apoiar causas sociais dos próprios colaboradores, dando a eles a chance de serem protagonistas em suas próprias ações de solidariedade. O envolvimento dos funcionários aumentava e a empresa florescia, com Clara e Helena percebendo o quanto os legados familiares podiam se tornar algo transformador e positivo. Mas, para a família, o projeto que mais significava era o Instituto Antônia. Em Serra Azul, com o passar dos meses, o Instituto, que havia sido inaugurado em uma cerimônia carregada de emoção, tornara-se um símbolo de esperança para jovens mães e mulheres vulneráveis. Clara e Helena faziam questão de visitá-lo regularmente, e cada ida à Serra Azul
Era um momento de profunda conexão com a memória de Antônia. Em uma dessas visitas, elas foram abordadas por uma jovem chamada Renata, com os olhos brilhantes e segurando o pingente que recebera ao ser acolhida pelo Instituto. Renata compartilhou sua história de dificuldades e desafios, com lágrimas nos olhos. Ela agradeceu às irmãs por criarem um espaço onde ela e seu filho puderam recomeçar com dignidade. Clara e Helena ficaram profundamente emocionadas. Para elas, aquela era a maior honra que poderiam receber em nome da mãe. A história de Renata tocou as irmãs de maneira especial e, no caminho de volta para Belo Horizonte, elas refletiram sobre o verdadeiro impacto do legado de Antônia. Mamãe continua viva em cada história dessas, disse Helena, com a voz embargada. É como se tudo o que ela passou não fosse em vão. Clara concordou, sentindo uma gratidão profunda. Estamos reescrevendo o que foi doloroso e transformando em algo que ajuda os outros. Esse é o maior presente que poderíamos dar a ela. Enquanto a família seguia se fortalecendo e espalhando o legado de Antônia, uma carta inesperada chegou à empresa, endereçada a Caio. O envelope discreto trazia uma caligrafia desconhecida, mas Caio o abriu com curiosidade. À medida que lia, sua expressão mudou para um misto de surpresa e incerteza. Silenciosamente, ele entregou o papel para Clara e Helena, que o leram juntas. A carta era de um advogado representando Álvaro, o avô, agora envelhecido e enfraquecido, pedia um último encontro com o filho e as netas. No texto, ele expressava um suposto arrependimento e solicitava uma última chance de esclarecer o que ainda não havia sido dito. Clara e Helena trocaram olhares. Para elas, a proposta era desconfortável, mas a curiosidade sobre o que Álvaro ainda tinha a dizer falava mais alto. Depois de uma longa conversa, concordaram que o encontro poderia trazer o encerramento definitivo que todos precisavam. Com o consentimento de Caio, marcaram um encontro em um local discreto. Longe de qualquer atenção indesejada, na data marcada, chegaram ao local com sentimentos mistos, entre o desejo de ouvir as últimas palavras de Álvaro e a necessidade de preservar a serenidade que haviam construído. Álvaro, ao chegar, já não era o homem autoritário de antes, enfraquecido e envelhecido. Ele parecia uma sombra de quem fora, com um olhar que misturava arrependimento e amargura. A distância emocional entre ele e a família era palpável. Mas, com a voz trêmula, Álvaro quebrou o silêncio. Eu sei que tudo o que fiz foi imperdoável, começou, desviando o olhar. Mas sempre tive medo de perder o que construí. Esse medo me fez tomar decisões terríveis. Ele fez uma pausa, esperando alguma reação, mas todos o escutaram em silêncio, com uma voz embargada. Ele continuou. Gostaria de poder voltar atrás, mesmo que eu saiba que é tarde demais. Queria que soubessem que me orgulho da força de vocês. Clara e Helena permaneceram em silêncio. Processando aquelas palavras, para elas, o pedido de desculpas era apenas um eco tardio, mas talvez fosse o máximo que ele podia oferecer. Caio, com tristeza, observou o pai e disse: Sua vida poderia ter sido diferente. O que você escolheu foi seu próprio orgulho, e isso destruiu a nossa família. O encontro foi breve, mas ao se despedirem, Clara, Helena e Caio sentiram uma leveza nova de volta ao lar. Perceberam que, pela primeira vez, as últimas pendências emocionais haviam sido resolvidas. A história de manipulação e dor estava, enfim, no passado, de volta à empresa. As irmãs e o pai retomaram a rotina, mas agora com a sensação de um ciclo realmente encerrado. Em uma manhã, Clara e Helena surpreenderam Caio com uma pequena cerimônia no jardim, onde a árvore em homenagem a Antônia crescia firme. Ao redor da árvore, colocaram uma placa com a frase: Aqui renasce o amor, regado pela verdade e pela união que o tempo jamais apagou. A cerimônia foi repleta de emoção. Caio, ao lado das filhas e cercado por amigos próximos, discursou sobre a importância de preservar o amor e a coragem, mesmo nas adversidades. A árvore de Antônia, ele disse com voz trêmula, é um lembrete de que o amor verdadeiro resiste a tudo. Ele sobrevive ao tempo, à distância e às dificuldades. Após o discurso, Clara e Helena seguraram as mãos do pai e o envolveram em um abraço. Aquele era o encerramento de uma longa jornada. Agora,
a família estava completa, e o passado, transformado em um aprendizado que os guiaria para sempre, com a vida voltando ao seu ritmo, o Instituto Antônia continuava a florescer. Ajudando mais mulheres e se tornando um legado permanente, a empresa, por sua vez, era conhecida não só por seu sucesso, mas pelo impacto social que fazia. Agora, sob os cuidados de Clara e Helena, o jardim com a árvore de Antônia tornara-se um lugar especial, onde funcionários e visitantes refletiam sobre os valores de amor e integridade que sustentavam o ambiente. Clara, Helena e Caio sentiam-se renovados. E juntos, sabiam que o amor que os unia era o verdadeiro legado que Antônia deixara. A árvore florescendo ao lado da empresa e o instituto eram lembranças vivas de que, apesar dos desafios, a família encontrara um caminho para a paz. E assim, sob a sombra da árvore que representava o amor e o sacrifício de Antônia, a família se uniu em um abraço silencioso, prontos para seguir em frente, com a memória dela como guia eterno em suas vidas.